Estudo das bases ou dos hidróxidos, né, que é a mesma coisa. Esse estudo das bases é uma outra função, né? A primeira função que nós estudamos foram os ácidos, e agora nós vamos estudar uma outra função inorgânica, que vem a ser as bases. Aqui nós temos a definição de bases ou hidróxidos, de acordo aí com a teoria do Arrhenius, né? O sueco Svante Arrhenius, ele define para nós o que vem a ser as bases ou hidróxidos. Então, de uma maneira geral, as bases são compostos inorgânicos, né, e também iônicos, ou seja, se são compostos iônicos, as bases, elas fazem a ligação iônica. E quando você pega uma substância básica, uma base, e mistura essa substância com água, vai acontecer a dissociação. A dissociação vem a ser a separação. Então, nós separamos as partículas positivas das negativas. Partícula positiva e negativa para nós, nesse caso, vem a ser os íons. Então, os íons positivos, façamos a recordação disso, o íon positivo, nós chamamos ele de cátion. E o íon negativo, nós chamamos de ânion. Negativo é o ânion. Então, olha só o que acontece. Nas bases, obrigatoriamente, o íon negativo, o OH, ele vai sempre estar presente nas bases. O que vai estar variando aí nos respectivos compostos é a presença da parte positiva, que é o cátion. Então, toda vez que tiver uma base, a hidroxila, que é o OH, ela vai se repetir sempre. Então, nós devemos observar o outro elemento que está com esta hidroxila, porque é este cátion que vai sofrer aí modificações de acordo com a fórmula que você tiver. Tá? Então, nós temos aí dois exemplos, como o NaOH, que é uma base, e o CaOH2, que é outra base. Então, verifica-se a presença aí do íon OH, da hidroxila, por isso o nome desse conteúdo chama-se hidróxido, justamente aí pela presença da hidroxila, que é o OH, e essa estrutura iônica sempre vai se encontrar aí no final da fórmula. Então, quando você olhar para a fórmula, já identifique isso. Se você observar o OH na parte final da fórmula, vai se tratar de uma base. Então, toda base vai ter o OH, a hidroxila, no final da fórmula. E quando a gente pega uma determinada base e mistura ela com água, como está acontecendo aí nesses dois exemplos, a água ela promove aquilo que nós chamamos de dissociação, ou seja, a quebra da estrutura, separando a sua parte positiva e a parte negativa. E nós devemos saber o seguinte, sempre a parte negativa de uma base é a hidroxila, é o OH, é o hidróxido. Então, se a parte negativa é o OH, o que sobra é a parte positiva, que é o cátion, que daí vai variar, né? Dependendo do tipo de substância que nós tivermos. Normalmente, as bases elas são feitas através da união de uma substância metálica, um cátion metálico, com a hidroxila, né? Então, nesse caso aí tem o NaOH, que é uma base extremamente forte, e a hora que você promove a mistura dessa base com água, vai libertar, vai dissociar o cátion sódio com o ânion hidróxido ou hidroxila, certo? Então, isso sempre acontece, e isso é o que o Arrhenius definiu como sendo aí base. Compostos que em meio aquoso, ou seja, misturados com água, liberam exclusivamente como ânions as hidroxilas. Tá? Bom, aqui nós temos várias fórmulas de bases. Então, veja bem, o NaOH, nós vamos chamar sempre
em relação à nomenclatura das bases, começando pela palavra hidróxido. Então, toda vez que você identificar em uma nomenclatura a palavra hidróxido, vai se tratar de uma base. E é claro que essa base, ela vai ter que ter uma terminação de acordo com o elemento ou com uma substância que está unindo a essa hidroxila. Então, quando você tem aqui a união do hidróxido, que é o OH, com o sódio, então o nome ficará hidróxido de sódio. A nomenclatura das bases é uma das mais simples que existem, porque basta você colocar a palavra hidróxido e ir terminando aí com a nomenclatura do cátion. Nessa outra situação aí do NH4OH, você tem hidróxido de amônio. O NH4 significa amônio. E aonde que nós achamos isso, né? Aonde que você encontra o nome desses cátions? Na tabela de cátions. Então você, com a ajuda da tabela de cátions, então vamos até para uma tabela de cátions aqui para a gente ter uma ideia. Então olha só, aqui tem uma tabela de cátions, onde você tem aqui cátions monovalentes, bivalentes, trivalentes e tetravalentes. A expressão monovalente refere-se à carga. Então, ou seja, ânions cátions com apenas uma carga positiva, nós vamos chamá-los de monovalentes. Com duas cargas positivas, bivalentes. 3 cargas positivas, trivalentes. Tetravalentes com 4 cargas positivas. Então veja que o amônio, ele se encontra aqui, ó, NH4. Então ele é monovalente. O nome desse cátion é amônio. Então, se o amônio está junto com o OH, NH4OH, o nome dessa substância será hidróxido de amônio. Então, deve-se observar aí na tabela de vocês, na tabela de cátions, como que vai se chamar aí cada cátion respectivo, ok? Vimos aí a definição, né? Bases são compostos inorgânicos que, em meio aquoso, liberam como único ânion o hidróxido, o OH, e seus cátions variam, sendo geralmente metais, certo? Nomenclatura. A nomenclatura desses compostos baseia-se nessa sua formação em que sempre se escreve primeiro a palavra hidróxido, né, seguido aí do nome do cátion. Então, hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, dependendo aí do tipo de cátion que você tiver. Então, olha só aí alguns exemplos. Então, eu peço que vocês copiem esses exemplos para o caderno de vocês, para nós fazermos aí a recordação sempre dessas situações aí. Então, o primeiro caso aí, hidróxido de sódio, uma base muito comum, muito fácil aí de aparecer esta nomenclatura. O hidróxido de cálcio também, uma base muito comum, hidróxido de alumínio. Então, essas 3 primeiras bases, elas são assim de grande presença, né, nas nomenclaturas e também nos compostos inorgânicos. Então, passem esses nomes aí para o caderno de vocês, para termos aí como exemplos. Então, diferentemente dos ácidos, só recordando, né, um pouquinho aí sobre os ácidos, as substâncias ácidas, elas possuem na fórmula, toda vez que for um ácido, vai iniciar com o hidrogênio, né? Então, veja só para a gente recordar aqui. Então, existe uma grande diferença, né, dessa fórmula para o NaOH, por exemplo, para o CaOH2. Toda vez que for um ácido, nós vamos começar com o hidrogênio em primeiro plano. E aqui o hidrogênio, ele está no final da fórmula. Só que nós não devemos analisar somente o hidrogênio, e sim, nas bases, nós olhamos para o OH. Então é isso que interessa para nós. Não é a presença do hidrogênio no final da fórmula, e sim, no final da fórmula, o hidróxido, que é o OH.
Agora, todo ácido, ele vai começar com hidrogênio, no primeiro plano, no começo da fórmula. A única exceção que nós vamos ter e que não será um ácido é a água. A água, ela começa com hidrogênio na frente da fórmula, mas não é ácido. E a H2O2 não é ácido. Então, esses dois casos aqui são as únicas exceções que nós temos de começar com hidrogênio e não ser ácido. Tá? Agora, as demais fórmulas, todas serão ácidos. Agora, as bases, elas são completamente opostas aos ácidos. Seja na fórmula e seja também no comportamento químico. Uma base, ela é o oposto de um ácido. Se o ácido é ácido, a base é básica, né? Parece assim redundante essa fala, mas analisando quimicamente, são estruturas, são substâncias completamente diferentes e completamente opostas em relação, principalmente às suas propriedades químicas. Um ácido, nós sabemos que ele possui um sabor azedo, e uma base, o seu sabor não é azedo. O sabor de uma base é cáustico. Por isso, nós temos a soda cáustica. E a soda cáustica nada mais é, soda cáustica é o hidróxido de sódio. Então, a soda cáustica é o NaOH. Soda cáustica não é o nome oficial. O nome oficial é hidróxido de sódio. Soda cáustica é o nome que nós chamamos usual, o nome comum, né? Então, essa palavra soda, ela é usada para definir muitas substâncias. E, principalmente, ela é usada para definir as bases. E, quando você ouve essa palavra soda, o que vem na cabeça da gente? Primeira coisa, o que vem? O que vocês, quando ouvem essa palavra soda, o que vem à mente de vocês? Repete a pergunta. Quando vem a palavra soda na cabeça de vocês, assim, quando vocês ouvem essa palavra soda, o que vocês lembram? Eu lembro daqui refri. Refri? E eu lembro de um líquido que pode derreter até a pele. Ah, sim. Cáustica. Isso, soda cáustica, né? Que vem na nossa mente. Não é nem isso, é um pó, né? Aí mistura com a água, aí... Isso, exatamente. Exatamente. Então, normalmente, quando a gente ouve essa palavra soda, né, vem à nossa mente a questão do refrigerante, né? Que existe um refrigerante que tem essa definição, né? Mas a propriedade do refrigerante é totalmente diferente, né, da soda, né? A soda, o próprio nome dela já diz, soda cáustica, ela é utilizada para fazer sabão. Então, ou seja, a soda cáustica é uma substância extremamente perigosa. E como você falou aí de derreter a pele, né? Essa palavra cáustica, ela nos dá realmente essa ideia de alguma coisa que derrete, que corrói, que machuca, que, enfim, é uma coisa perigosa. E isso é verdadeiro, né? A soda cáustica, ou hidróxido de sódio, é um pó, né? Ou também é uma substância no estado sólido que tem o formato também, pode ter o formato também de escamas, né? Soda em escamas, hidróxido de sódio no formato de escamas, ou pode ser também triturado um pó, né? E é uma substância usada para fazer sabão, né? Então, você consegue encontrar o hidróxido de sódio no supermercado, com o nome aí mais conhecido de soda cáustica, soda para fazer sabão. Muitas pessoas utilizam dessa substância para fazer sabão caseiro, né? E não é porque
é uma substância que usa para fazer sabão caseiro, que nós compramos no supermercado, que devemos assim usar com inocência, né? É uma substância extremamente perigosa. Então, ou seja, é um risco para a nossa saúde a utilização dessa substância. Então, quando for necessário a utilização, devemos utilizar com todo o cuidado possível. Usar máscara, usar luvas, usar óculos, principalmente óculos, porque essa substância, por ela ser extremamente perigosa, ou qualquer pequeno contato com os olhos pode causar cegueira, né? Então, é uma substância muito perigosa. Em contato com a pele, causa queimaduras severas, queimaduras graves, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Muitas pessoas utilizam a soda cáustica para fazer sabão, então é uma substância que pode estar aí na casa das pessoas. E se caso você tiver essa substância na sua casa, tenha cuidado. Não mexa, deixe em um local alto, né, para crianças não tenham contato e evite ao máximo destampar esse produto sem a utilização aí de óculos, porque a substância ela é realmente perigosa, né? Muitas pessoas utilizam não com o devido cuidado, né, mas deveriam. É uma substância aí realmente muito perigosa. Muitos acidentes domésticos já aconteceram pela utilização inadequada da substância, soda cáustica. Nomenclatura. Caso o elemento químico que acompanhe o grupo hidroxila não seja a prata, o zinco, ou não pertença às famílias 1A, 2A ou 3A, devemos indicar depois do nome do elemento o algarismo romano correspondente ao índice que está localizado após o grupo hidroxila. Então veja bem, pessoal, uma coisa aqui nós temos que entender. Deixa eu voltar aqui a tabela de cátions. Então, olha só. Existem cátions que eles apresentam em mais de um formato. Por exemplo, você tem o ferro de dois jeitos. Nós temos o ferro com carga mais 2 e nós temos o ferro com carga mais 3. Então, tem dois tipos de ferro, o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Então, não dá simplesmente, na hora de você colocar a nomenclatura, o nome da substância, colocar hidróxido de ferro. Não tem como, porque se você tem dois tipos de ferro, você tem que especificar de qual se trata, né? Então, precisamos tomar muito cuidado com essas substâncias. E são outras também. Tem o ouro mais 1, e tem o ouro mais 3, tem o níquel 2 e o níquel mais 3, tem o chumbo 2 e o chumbo 4. Então, você tem que olhar aí para a sua tabela de cátions e identificar essas variações, tá? Então, olha só. Então, vejamos aqui. Então, para essas bases que tem prata no começo, como aqui nessa lista, ó, que eu falei para vocês copiarem. Quando for elementos da família 1A, ou do grupo 1 da tabela periódica, e lá nós temos o lítio, o sódio, o potássio, né, o rubídio, o césio. Então, bases desses elementos, nós não precisamos nos preocupar. E também com os elementos da família 2A, ou do grupo 2. Então, não tem variações. Agora, alumínio é o único representante aí do grupo 3. Então, esse aí também só vai ter um tipo. Agora, prata, amônio, zinco, então essas substâncias também não têm variações. Agora, existem substâncias, existem cátions que possuem variações. Como eu falei aqui para vocês, né, o ferro. Tem o ferro de carga 2+, como tem o ferro de carga 3+. Quando você junta o ferro de carga 2+ com a hidroxila,
e isso pode acontecer e acontece muito, a carga da hidroxila é -1 ou 1 menos. Então, que tipo de base que vai formar dessa união aqui? Desse cátion 2+, ferro 2+, com a hidroxila -1. Então, vai formar a base FeOH, entre parênteses, 2 aqui do lado de fora. Já se você juntar o cátion ferro 3+, com a hidroxila -1, vai formar o ferro OH, parênteses, 3 aqui do lado de fora. Então, olha só o que a gente percebe quando unimos esses cátions com cargas diferentes. A carga do cátion, ele vai ficar aqui do lado de fora do parênteses. Então, isso é uma coisa que nos auxilia na hora de você identificar a qual ferro pertence essa fórmula. Então, se você tem essa fórmula aqui, ó, FeOH2, você vai saber que esse aqui é o ferro 2. Então, o nome ficará hidróxido. Você tem que especificar qual ferro é. Hidróxido de ferro 2, em romano no final. Como está dizendo aqui, ó, em algarismo romano. Se caso for o ferro 3, FeOH 3 aqui do lado de fora. Esse aqui será quem? Hidróxido de ferro 3, aqui do lado no finalzinho aqui, né? Em romano. Então, nós temos que identificar de qual ferro nós estamos falando. Só que essa regra não vale somente para o ferro. Existem aí outros cátions que possuem variações. Então, vocês têm que olhar na tabela de cátions de vocês. Tá? Então, olha aí, nós temos a questão da nomenclatura. Ó. Cátion de menor carga, cátion de maior carga. Existe a possibilidade de outra nomenclatura também, especificando essas variações aí de carga. Eu acho que essa aqui, ó, eu tenho certeza que essa nomenclatura aqui, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido de ferro 3, é o tipo de nomenclatura mais fácil, né? Mas nós podemos encontrar também uma outra possibilidade aí de nomenclatura. Em vez de aparecer hidróxido de ferro 2, pode aparecer hidróxido ferroso. Como que eu vou saber que esse ferroso aqui trata-se do ferro mais 2? Porque a terminação oso, olha aqui, ó, o oso nós utilizamos para o cátion de menor carga, ou seja, de menor valor. Então, esse aqui vai ser para o mais 2, e esse aqui vai ser a terminação para o mais 3, para o de maior carga. Mais 3 vai terminar em ico, mais 2 vai terminar em oso. Então, se o nome da substância aparece assim, ó, hidróxido ferroso, o nome terminou com oso. Então esse aqui é o ferro de menor carga. Tem dois tipos de ferro, o ferro mais 2 e o ferro mais 3. O de menor carga vai ser o mais 2. E qual que é a nomenclatura para o de maior carga? Terminação ico no final. Então será hidróxido férrico. Aí, lembrando o seguinte, quando termina em ico, tem acento no nome, férrico. Hidróxido férrico. Quando termina em oso, não tem acento, tá? Professor, mas eu posso usar, a hora de colocar o nome, eu posso colocar hidróxido de ferro 2? Pode, tá certo. Pode colocar hidróxido de ferro 3? Pode, vai estar certo também. Mas eu quero dizer o seguinte, que às vezes você pode encontrar a nomenclatura de um jeito diferente e tem que saber do que se trata, certo? Gente, vocês entenderam isso aí? Sim. Sim? Então, ó, primeira coisa que eu digo para vocês, primeira dica, olhar para a tabela de cátions. Identifica se a substância tem variações de carga. Se não tiver variações, tranquilo. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de alumínio, hidróxido de prata. Não tem que colocar número romano no final. Agora, se tiver variações, você deve especificar
com número romano no final, tá? O que acontece muito é dos alunos fazerem isso aqui, ó. Tem a fórmula aqui do CaOH2. Aí coloca o nome assim, ó. Hidróxido de cálcio 2. Fica errado. Não precisa colocar o 2 no final. O 2 em romano no final. Não precisa especificar. Só tem um tipo de cálcio. Então, fica somente hidróxido de cálcio. Não precisa colocar o 2 no final. Então, precisa tomar bastante cuidado com isso. Copiem esses exemplos aí também, ó, que tem variações. O SN é o estanho. Então, vai ficar hidróxido de estanho 2. É aquilo que eu falei para vocês, gente. Ó, o número que está aqui fora, ó, ele representa a carga do estanho. Então, aqui é mais 2. Ó. Esse 4 que está aqui é a carga do estanho. Então, aqui é mais 4. Então, o nome ficará hidróxido de estanho 2 e o outro hidróxido de estanho 4. Ou, para o de menor carga, hidróxido estanoso. Esses nomes aqui, ó, vocês têm que consultar na tabela de cátions para ver como está escrito lá, tá? É um nome assim meio complicado, né? Então, é hidróxido, não é estanhoso, é estanoso. E o outro, estânico. Então, às vezes, tem variações aí no nome, ó, igual do cobre. Tem o cobre 1 e o cobre 2. Não é hidróxido cubroso. Cubroso, não é isso, é cúprico ou cuproso. Então, tem uns nomes assim que tem variações, tem diferenças, né? Então, vocês tomar bastante cuidado. Por isso que eu falo que o nome em romano é mais fácil, né? Você coloca hidróxido de cobre 2, hidróxido de cobre 1, né? Fica fácil. Mas às vezes pode aparecer aí essas variações, tá? Então copiem esses exemplos aí para recordar. Pronto. Pronto? Então tá joia. Eu vou passar agora o próximo. Então agora vem um exercício. Ó. Nós temos aí essas fórmulas, né? Então, nós vamos ter que colocar o nome aí dessas fórmulas, tá? Então, pode colocar a fórmula assim na frente e depois você coloca o nome de cada uma delas. Bem, pessoal, então aqui nós temos quatro bases. Vejam aí que aquilo que eu falei para vocês, que toda base termina com o OH no final, né? Isso é fato. Então, esta aqui vai ser o hidróxido de sódio, né? Então, sempre começando aí com a palavra hidróxido na frente. Hidróxido de, o nome do cátion é o cátion sódio. Essa aqui vai ser o hidróxido de, o Mg é o magnésio, hidróxido de magnésio. Este aqui é o cálcio, hidróxido, sempre começando com a palavra hidróxido, de o nome do cátion correspondente, hidróxido de cálcio. Vejam que nenhum destes eu estou colocando o número romano no final, porque aqui, esse aqui pertence à família 1A, esse aqui é a família 2A, esse aqui é a família 2A, e o alumínio aqui, o único representante da família 3A. Então, para esses casos, a gente não precisa especificar no final o número romano. Então, hidróxido de alumínio, que é esse último caso aqui, tá? Então, essa é a nomenclatura. Aí aqui tinham algumas alternativas, né? Então, como nós fizemos aí de uma maneira diferente, então a letra certa aqui é a letra B. Então, fica aí a resolução. Bom, agora, essa aqui vai estar misturada. Nomenclaturas de bases que tem carga fixa, ou seja, não tem alterações na carga,
e vai ter casos aí que vai ter alterações, então a gente tem que estar mais atento, tá? Algumas situações colocando o romano no final, outras não, tá? Então eu peço que vocês copiem esse exercício para resolução, aí no caderno de vocês, tá? Esse aqui, gente, é o potássio, ele está na família 1A, então não tem variações de carga, é NOx fixo. Então esse aqui ficará hidróxido de potássio, só isso, tá? Esse aqui também é o césio, família 1A, o grupo 1, não tem variação. Hidróxido de césio, simples assim. Bário, o bário ele pertence à família 2A, ou grupo 2, então não tem variações. Hidróxido de bário, simples assim. O SR, quem é o SR? Quem conhece o SR? É o estrônico, professor. Isso, é o estrôncio, hidróxido de estrôncio. O estrôncio está também na família 2A, então não tem variação de carga. Agora, o ferro, olha só, já tem duas fórmulas aqui parecidas, ó, alterando somente o número aqui, 2 e 3. Então quer dizer que tem variações, né? Então, esse aqui será o hidróxido de ferro 2. Então, nós temos que colocar o romano aqui no final. E esse aqui será o hidróxido de ferro 3. É obrigatório colocar o número romano no final. Se não colocar, fica errado. E a mesma coisa acontece para esses outros. Se coloca o romano no final, fica errado. E esse aqui, o chumbo, tem variação de carga ou é fixo? Tem variação de carga, professor. Isso, porque tem o chumbo, tem o PB com carga 2+, e tem o PB com carga 4+, tá? Então, esse aqui é o chumbo de carga 4+. Então, ele é o que tem a maior carga. Então, ele ficará hidróxido de chumbo 4 em romano. Ou o outro nome que ele possui, hidróxido. Como ele tem a maior carga, ele termina em ico no final. Só que o chumbo tem aquela modificação no nome, né? Ele é plúmbico no final. Então tem esse nome que vem do latim, né? Plumbo, que é chumbo. E esse aqui, quem que vai ser esse? Hidróxido de? Hidróxido de amônio. Isso, hidróxido de amônio. Esse aqui também é carga fixa, tá? O amônio, gente, ele vai aparecer lá na na tabela de cátions, ele vai ser assim, ó, NH4 com um sinalzinho de mais em cima, ele é monovalente. Ele só tem uma carga, então não precisa especificar no final. Então essa aí é a correção dessa listinha aí de bases, tá? Tem esse aí, o último de hoje. Tem os nomes oficiais, né? Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de amônio, hidróxido de magnésio. Mas tem também os nomes, assim, usuais, né? Os nomes, assim, os apelidos dessas substâncias. Então é justamente isso. Nós vamos fazer aí a associação. Quem é aí a cal hidratada ou cal apagada aí dessa lista? Quem é a soda cáustica? Quem é o amoníaco? Quem é o leite de magnésio? Amoníaco, a gente já ouviu falar desse nome. Quem já ouviu falar em amoníaco? Ninguém ouviu falar em amoníaco? Acho que não, professor. Sal amoníaco? Ouviram falar em sal amoníaco? O pessoal usava para fazer bolo antigamente. Né? O carbonato de amônio. É um negócio que tem no mercado também. Tem algumas pessoas que usam para fazer aquela bolachinha, sabe?
aquela bolachinha assim de... bolachinha, como que chama? Bolachinha bem comum, assim, tipo bolachinha Mabel, né? Tipo Mabel, aquela rosquinha, né? Fazer rosquinha. Aí usa esse sal amoníaco aí. Aí tem um cheiro muito forte, tem um cheiro horrível, né? Então tem muita gente que não gosta de usar o amoníaco por causa do cheiro. Já vamos fazer a correção, o professor vai fazer a chamada também, para a gente já finalizando a nossa aula. Então, gente, existem muitas nomenclaturas também que a gente encontra para substâncias, que são os nomes assim comuns, né? Os nomes assim que o senso comum utiliza, mas também que devemos levar em consideração, porque muitas questões trazem esses nomes do cotidiano, fazendo referência aí a substâncias comuns, a substâncias químicas, né? Então, a cal hidratada, ou essa cal que o pedreiro utiliza, né, para fazer argamassa, ela nada mais é do que o hidróxido de cálcio, né? Então, aqui é o número 2. Então, a cal é o hidróxido de cálcio. Presente aí também no giz escolar, né? O amoníaco já vem do amônio, do hidróxido de amônio. Então, esse cheiro característico de amoníaco é em decorrência do cheiro da amônia. Então, aqui vai ser o número 3. A soda cáustica a gente já conhece, né? Que é o hidróxido de sódio. A base mais assim conhecida, né, vamos dizer, é a base mais famosa que tem. E o leite de magnésia vem aí para o magnésio, né? Essa substância, leite de magnésia, é um antiácido. Muitas pessoas utilizam essa substância para controlar a gastrite estomacal, né? E também é um laxante. Muitas pessoas utilizam aí com essas finalidades, né, de laxante. O leite de magnésia. Tem um frasco azul. Deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui. Aí vocês vão se lembrar. É esse aqui, ó. Leite de magnésia Madrevita. Então, hidróxido de magnésio é vendido comercialmente com o nome leite de magnésia. Reduz a acidez do estômago.